Desde o dia em que conheci Dona Lúcia, a mãe do meu marido, percebi que ela nunca me aceitaria. Era uma mulher autoritária e controladora, que via o filho como um príncipe e qualquer mulher ao lado dele como uma intrusa. Para ela, eu era apenas uma garota sem futuro, uma aproveitadora que queria se encostar no sucesso do filho. Mas a verdade era muito diferente. Eu e Daniel nos conhecemos na faculdade. Ele cursava engenharia e eu, administração. Nos apaixonamos rápido e, ao longo dos anos, construímos nossa vida juntos. Começamos com pouco, batalhamos para conquistar nosso próprio espaço e, quando nos casamos, continuamos lutando para crescer. Eu sempre trabalhei duro e nunca precisei depender financeiramente dele, mas isso não impediu Dona Lúcia de me julgar. Desde o início, ela fazia questão de deixar claro que não gostava de mim. No jantar de noivado, comentou, sem o menor pudor: "Você tem certeza disso, Daniel? Pense bem antes de jogar sua vida fora." Foi um choque. Meu próprio noivado, que deveria ser um momento especial, foi manchado pela hostilidade dela. Daniel tentou minimizar a situação. "Minha mãe só está preocupada. Ela quer o melhor para mim." Eu aceitei aquilo, tentei relevar. Mas ao longo dos anos, percebi que aquela preocupação era, na verdade, desprezo disfarçado. Depois do casamento, as coisas pioraram. Dona Lúcia ligava para Daniel todos os dias, perguntava sobre tudo e, quando ele não respondia no tempo que ela queria, me culpava. "Você está afastando meu filho de mim", sempre com aquele tom de vítima. Certa vez, durante um almoço de família, em vez de perguntar se eu estava bem, ela olhou diretamente para mim e disse, na frente de todos: "Acho que Daniel poderia ter arrumado uma esposa mais, à altura dele." Silêncio. Todos na mesa ficaram constrangidos, mas ninguém disse nada. Daniel, mais uma vez, apenas sorriu amarelo. Com o tempo, percebi que a estratégia dela era clara: desgastar meu psicológico, me diminuir, me fazer acreditar que eu não era suficiente. Quando engravidei da nossa filha, Laura, imaginei que talvez isso ajudasse a melhorar nossa relação. Mas me enganei. Em vez de se alegrar, Dona Lúcia apenas disse: "Coitado do meu filho, agora está preso de vez." Mesmo com esse comentário cruel, tentei me aproximar dela. Eu levava flores, chamava para almoçar, tentava conversar. Tudo em vão. Ela criticava tudo: minha casa, minha aparência, minha maneira de educar minha filha. Mulheres da minha época eram mais esforçadas. "Você não sabe nem cozinhar direito. Seu jeito de criar essa menina vai estragá-la. Daniel trabalhava tanto, e olha só, tem que voltar para uma casa desse jeito." Eu sempre engolia as palavras dela. Não queria criar conflito. Mas o pior era que Daniel nunca me defendia. "Amor, você sabe como minha mãe é. Não leve tão a sério." Eu tentava não me abalar, mas era impossível. O ápice veio quando Dona Lúcia começou a aparecer em nossa casa sem avisar. Ela entrava como se fosse dona do lugar, fiscalizava cada detalhe, criticava qualquer coisa fora do lugar. "Que bagunça! É assim que você cuida da casa onde meu filho mora?" Ela fazia questão de reforçar que tudo ali era do filho dela. Como se eu fosse apenas uma visitante na minha própria casa. Um dia, ao chegar do mercado, encontrei-a na cozinha, revirando meus armários. "O que está fazendo aqui?" perguntei, surpresa. "Procurando algo decente para o Daniel comer. Com essa sua comida, ele deve estar morrendo de fome." Meu sangue ferveu. Tentei manter a calma, mas aquela foi a primeira vez que impus um limite. "Dona Lúcia, essa é minha casa. A senhora não pode entrar e mexer nas minhas coisas sem permissão." Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. "Então é assim que você fala comigo agora? Depois de tudo que eu fiz pelo meu filho?" "Fez por ele, não por mim." Ela bufou, pegou a bolsa e saiu, batendo a porta. Achei que aquilo a faria se afastar um pouco. Mas foi exatamente o oposto. A partir daquele dia, ela intensificou os ataques.
Começou a envenenar Daniel contra mim, dizendo que eu estava afastando da família, que eu não era boa esposa e que não fazia nada direito. E o pior, Daniel começou a acreditar. Certa manhã, enquanto eu preparava o café, ouvi a porta se abrir. Era ela. Nem se deu ao trabalho de bater. Onde está Daniel? Ela perguntou, sem sequer me cumprimentar. Saiu cedo para trabalhar, respondi, tentando manter a calma. Ela andou pela casa, analisando tudo com olhos críticos. Então, virou-se para mim e disse: Você acha que essa casa existiria se não fosse pelo meu filho? Você nunca será nada sem ele. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Por tanto tempo, eu tinha tentado ser aceita. Tentei ser gentil, compreensiva, suportei humilhações. E para quê? Para ser tratada como um nada? Olhei para Laura, que brincava inocente no tapete. Eu não queria que minha filha crescesse vendo a mãe ser desrespeitada daquela forma. Eu sabia que algo precisava mudar. E a partir daquele momento, eu decidi que não seria mais a mulher que aceitava calada. Mal sabia Dona Lúcia que, em breve, quem ficaria sem nada seria ela. Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu não seria mais a mulher que aceitava humilhações calada. Durante anos, fui paciente, tentando manter a paz, suportando as ofensas de Dona Lúcia para evitar conflitos no meu casamento. Mas ver minha filha crescendo em um ambiente onde a mãe era constantemente diminuída me fez perceber: eu não poderia mais permitir aquilo. Porém, para virar o jogo, eu precisava ser inteligente. Eu sabia que enfrentar Dona Lúcia de forma direta só causaria mais confusão, e o pior, eu não podia contar com Daniel para me defender. Ele sempre se mantinha neutro, ignorava o que acontecia e achava que era exagero meu. Mas eu já não me importava mais com isso. Se ele não fazia nada para proteger nossa família, então eu mesma faria. A primeira coisa que fiz foi estabelecer limites claros. No dia seguinte àquela discussão, troquei as fechaduras da casa. Daniel estranhou quando chegou à noite e percebeu que sua mãe não estava lá, como sempre acontecia. Aconteceu alguma coisa? Minha mãe disse que tentou entrar, mas não conseguiu. Sim, respondi com naturalidade. Troquei as fechaduras. Ele me olhou surpreso. Por quê? Porque ela não mora aqui, e essa é a nossa casa. Ele respirou fundo, claramente desconfortável. Amor, você sabe como minha mãe é. Isso vai magoá-la. E você sabe como ela me trata, Daniel. Ele ficou em silêncio. Isso não tem nada a ver com magoá-la. Tem a ver com respeito. Eu mereço isso, e nossa filha também. Ele não respondeu, mas vi em seus olhos que, pela primeira vez, ele começava a perceber a gravidade da situação. Mas Dona Lúcia, claro, não aceitou isso facilmente. Sem conseguir invadir minha casa como antes, ela mudou de tática. Começou a envenenar Daniel de forma mais agressiva, dizendo que eu estava afastando ele da família, que eu não o respeitava e que ele deveria abrir os olhos antes que fosse tarde demais. Essa mulher está tentando te controlar. Você não vê? Você sempre foi tão forte, tão independente, e agora virou um homem que não tem voz dentro da própria casa. Eu soube dessas conversas porque Daniel, aos poucos, começou a agir de forma estranha comigo. Ele chegava do trabalho e, em vez de me dar um beijo ou perguntar sobre o meu dia, ficava calado, de cara fechada. Às vezes, suspirava pesado, como se estivesse incomodado. Até que um dia, depois do jantar, ele jogou os talheres sobre a mesa e me encarou. Você está feliz agora? Do que você está falando? Da minha mãe. Você está conseguindo o que queria. Ela está arrasada. Respirei fundo. Ela está arrasada porque não pode mais me invadir e me humilhar? Daniel, você está ouvindo o que está dizendo? Ele ficou em silêncio por um momento, mas depois murmurou: Ela só quer o meu bem. Eu ri, incrédula. O seu bem? Ela nunca se importou comigo, nunca me respeitou, e agora você quer me culpar por não aceitar mais isso. Ele desviou o olhar. Eu só não queria que ficasse assim.
Nem eu, Daniel. Mas quem criou esse problema foi ela, não eu. Ele não respondeu. Apenas se levantou e foi para o quarto. Naquela noite, eu percebi que Daniel nunca mudaria. Ele estava tão acostumado a viver sob o domínio da mãe que era incapaz de enxergar como aquilo nos destruía. E foi ali que tomei minha decisão final. A partir daquele dia, comecei a me preparar para um novo começo. Primeiro, organizei minhas finanças. Eu sempre trabalhei e nunca dependi de Daniel, mas percebi que precisava estar ainda mais preparada caso tomasse a decisão de sair daquela relação. Depois, consultei um advogado. Expliquei minha situação e pedi orientações sobre meus direitos, caso precisasse pedir o divórcio. Enquanto isso, observei de perto os próximos movimentos de Dona Lúcia. E foi então que descobri algo que mudaria o rumo da história. Certa tarde, enquanto arrumava as contas da casa, encontrei um extrato bancário de Daniel. E para minha surpresa, vi que grandes quantias estavam sendo retiradas da nossa conta conjunta. Valores altos, saindo regularmente. Aquilo me intrigou. Não tínhamos feito nenhuma compra grande, nem investimentos recentes. Então, para onde estava indo todo aquele dinheiro? Foi aí que decidi investigar. Com a ajuda de uma amiga, que trabalhava em um banco, descobri que Daniel estava enviando dinheiro para uma conta no nome de sua mãe. Meu coração gelou. O que estava acontecendo? A resposta veio rápido. Com mais algumas pesquisas, descobri que Dona Lúcia estava comprando um apartamento de luxo em seu nome, usando o dinheiro do próprio filho. Ela estava drenando nossas economias, e Daniel nem percebia. E foi então que vi minha oportunidade. Eu não apenas iria me livrar dela. Eu iria fazer com que, no final, ela ficasse sem nada. Descobrir que Dona Lúcia estava sugando nosso dinheiro foi o estalo final que eu precisava. Eu já tinha suportado humilhações, desrespeito e até o distanciamento do meu próprio marido. Mas agora, ela estava colocando em risco o futuro da minha filha e da minha própria estabilidade financeira. Isso eu não deixaria passar. Mas, como sempre, eu não atacaria de frente. Se havia algo que eu aprendi ao longo dos anos, era que o melhor jeito de derrubar alguém como Dona Lúcia não era com confrontos diretos, e sim com inteligência. Então, eu preparei meu plano. Nos dias seguintes, agi com naturalidade. Continuei minha rotina, cozinhando, levando minha filha para a escola e até me esforçando para ser carinhosa com Daniel. Se eu agisse diferente, ele poderia desconfiar de que algo estava acontecendo. Enquanto isso, fui coletando provas. Consegui acesso ao extrato bancário que mostrava claramente os valores saindo da conta conjunta e indo diretamente para a conta da sogra. Consegui, também, cópias dos documentos da compra do apartamento, provando que tudo estava sendo feito no nome dela. E então, esperei o momento certo. A oportunidade veio em um domingo, quando Daniel insistiu para que almoçássemos na casa da mãe dele. Eu sabia que seria um festival de indiretas e desrespeito, mas dessa vez, eu não me importava. Pelo contrário, eu estava ansiosa. Durante o almoço, Dona Lúcia, como sempre, fez questão de demonstrar sua superioridade. Essa casa é um verdadeiro lar, disse ela, olhando para Daniel. Diferente de certos lugares onde você vive agora. Daniel suspirou, desconfortável. Mãe, não começa. Ela continuou, fingindo ignorar. Eu fico pensando, meu filho, você sempre teve tudo do bom e do melhor, e agora está presa em uma casa onde não pode nem trazer sua própria mãe quando quer. Isso é justo? Ela me olhou de canto de olho, com um sorriso cínico. Eu fico com pena de você, querido. Você sacrificou tanto pela sua família, e no fim. Foi nesse momento que resolvi agir. Coloquei meu garfo sobre o prato e limpei a boca com o guardanapo antes de falar, com um tom calmo e firme. Realmente, Dona Lúcia, meu marido sacrificou muita coisa, inclusive suas economias. A mesa ficou em silêncio. Daniel franziu a testa. Como assim? Dona Lúcia se remexeu na cadeira. Do que você está falando, sua ingrata?
Tirei do bolso os documentos que havia reunido e os coloquei sobre a mesa. Isso aqui, Daniel, são extratos bancários mostrando que você tem enviado grandes quantias para a conta da sua mãe nos últimos meses. Aqui também estão os registros da compra de um apartamento no nome dela, com o nosso dinheiro. Daniel arregalou os olhos. O quê? Dona Lúcia se apressou em pegar os papéis, sua mão tremendo. Isso não é da sua conta. Olhei para Daniel. É sim. Esse dinheiro não é só seu. Está saindo da nossa conta conjunta. E, pelo visto, sua mãe estava planejando um futuro confortável para ela, enquanto nós ficávamos sem nada. Daniel olhou para a mãe, incrédulo. Mãe, isso é verdade? Ela tentou se recompor. Eu só queria garantir que tivéssemos algo nosso, meu filho. Você sabe que essa mulher poderia te deixar a qualquer momento. Eu só estava protegendo você. Ele passou as mãos pelo rosto, frustrado. Meu Deus, mãe. Ela se desesperou. Filho, você não vai acreditar nessa ingrata, vai? Eu fiz tudo por você. Eu sempre estive do seu lado. Eu aproveitei para dar o golpe final. E não para por aí. Já consultei um advogado. Se Daniel quiser evitar problemas legais por movimentar uma grande quantia sem minha autorização, vai ter que exigir que o apartamento seja vendido e o dinheiro devolvido. Caso contrário, isso pode ser tratado como um desvio financeiro dentro do casamento. Daniel olhou para mim, ainda chocado. Você já falou com o advogado? Cruzei os braços. Eu não sou ingênua, Daniel. Há muito tempo, eu vi o que estava acontecendo. Mas agora você tem uma escolha, ou conserta isso, ou eu entro com processo. Ele olhou para a mãe, que agora estava pálida, percebendo que não tinha mais saída. Dona Lúcia tentou argumentar. Daniel, você não pode fazer isso comigo. Mas ele apenas abaixou a cabeça, derrotado. Eu preciso pensar. E naquele momento, eu soube que a queda dela era apenas questão de tempo. Nos dias seguintes, Daniel tentou consertar a situação. Conversou com advogados, tentou negociar com a mãe para devolver o dinheiro. Mas Dona Lúcia, teimosa como sempre, se recusava. No fim, a única saída foi uma ação judicial. O apartamento foi vendido e o dinheiro devolvido. Mas o maior golpe para Dona Lúcia foi perceber que perdeu o controle sobre Daniel. Após ver a verdadeira face da mãe, ele finalmente abriu os olhos. Começou a perceber como tinha sido manipulado por anos e, aos poucos, foi se afastando dela. E eu me dei conta de que, apesar de Daniel finalmente ter enxergado a verdade, meu casamento já não fazia mais sentido. Depois que tudo se resolveu, sentei com ele e fui sincera. Daniel, eu não posso mais viver assim. Eu tentei de tudo, mas a verdade é que você sempre escolheu sua mãe em vez de mim. Ele abaixou a cabeça, triste. Eu sei, e me arrependo disso. Mas é tarde demais. Ele suspirou. Você quer o divórcio? Sim. Dessa vez, ele não discutiu. Apenas assentiu, sabendo que não tinha mais como reverter o estrago. Alguns meses depois, eu estava oficialmente livre. E Dona Lúcia, ela perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a influência sobre o filho e, principalmente, perdeu o poder que achava que teria para sempre. E quanto a mim, eu segui minha vida, mais forte do que nunca. Porque, no fim das contas, eu nunca precisei de Daniel para ser alguém. Mas sem mim, ele e a mãe aprenderam a duras penas o que significa perder tudo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!